Olá, meus amigos, bem-vindo de volta. Um prazer ter você aqui, novamente aqui para a gente conversar sobre algumas coisas. E hoje vamos falar rapidamente sobre um assunto aqui bem interessante, que diz interesse a todos os brasileiros, sobre os primeiros efeitos de Lula presidente na economia. Então, assim, dá aquela ajuda aí pra gente, dá aquele like lá, compartilha, se inscreve, manda o link aí pros amigos pra gente ganhar aquele engajamento, tá bom? Para ajudar o canal. E vamos lá, sem mais delongas, quero prometer, vou prometer, na verdade, que esse vídeo hoje vai ser bem curto, tá bom? Só para a gente começar, olha aqui, ó. Primeira notícia. Segunda semana de Lula eleito tem inversão nos mercados, bolsa em queda, dólar em alta. Segunda semaninha de Lula eleito. Depois de uma primeira semana positiva, os sinais da equipe de transição e discurso do presidente eleito derrubam o Ibovespa em 5% na semana e causaram subida de 5,45% no dólar. As movimentações da equipe de transição e a fala do Lula causou esse pequeno desastre na economia brasileira. Continuemos. Matéria de 11/11 ainda. Lula já fez a Petrobras perder 20% de seu valor de mercado desde o dia 30. Aquela mesma Petrobras que Lula entregou falida, que ele usou para roubar, essa é a palavra, que Bolsonaro pegou ela em estado lastimável, levantou, trocou de gestão e fez ela render milhões para a nação brasileira. Essa mesma Petrobras, nos primeiros passos de ameaças do governo Lula, já perdeu 20% do seu valor. É incrível, né? O que faz um governo esquerdista com a economia de um país. Aqui, matéria agora do dia 10/11. Ibovespa perde 156 bi em valor de mercado após fala de Lula sobre gastos. Qual foi a fala do Lula? Ele disse que vai estourar o teto de gastos. Isso ele não está brincando, não. Ele sempre falou isso. Falou desde o início da sua campanha. Que o governo diz que não tem compromisso com o teto de gasto, não tem compromisso com estabilidade econômica. A gente fala sempre, né? Isso não é novidade para ninguém. Me impressiona bastante esses empresários ficarem tão surpresos. Porque Lula nunca enganou ninguém. Sobre isso, não. Principal índice da Bolsa Brasileira terminou o dia com queda de 3,35%, depois que o presidente eleito criticou as políticas de responsabilidade fiscal. Vai vendo. Vai vendo. De volta ao dia 11/11, estatais perdem mais de 100 bilhões, 100 bilhões em valor de mercado desde a eleição de Lula. Eita, meu Deus. Vai vendo. Petrobras é a empresa que mais teve queda no período. Uma perda de valor de mercado de 81 bilhões. Eletrobras e Banco do Brasil seguem atrás, com cerca de 7 bilhões de perdas cada uma. E o Meirelles? Por que eu trago essa notícia aqui? Porque Henrique Meirelles e Helena Landau apoiaram Lula, são economistas que participaram das campanhas anteriores. A Helena Landau era a coordenadora econômica da campanha de Simone Tebet, que depois a própria Simone Tebet apoiou Lula, como todos sabem, e a sua coordenadora econômica, da política econômica, também apoiou Lula. Já não é surpresa para ninguém. Agora, hoje, aqui no dia 10, que é a matéria do dia 10, olha aqui, ó. Meirelles e Landau fazem críticas ácidas a declarações de Lula. Questionamentos à estabilidade fiscal e aceno por mais gastos públicos com programas sociais geraram preocupação no mercado. Foi por esses questionamentos, colocando em dúvida a estabilidade fiscal,
foi que o mercado entrou nesse nervosismo, como disse o Lula, e alguns economistas, incluindo esses dois aqui, já estão caindo fora do barco, pulando fora enquanto é tempo, pelo menos para não levar a culpa, né? Aí olha aqui a foto do Meirelles fazendo o L no tempo da campanha, apoiando o Lula. Vejamos aqui que Lula, ele congregou em torno de si toda a equipe, inclusive aqueles que antes eram seus rivais, que diziam fazer oposição à esquerda, hoje estão todos aglomerados em torno da esquerda. Ainda bem que existe a história, né? Existem os arquivos. O Rodrigo Oliveira, um artigo, disse aqui, Meirelles deseja sorte a investidores e diz que Lula dilmou. Em evento fechado para clientes do BTG Pactual, o ex-presidente do Banco Central, nos 2 mandatos de Lula, disse: sorte para vocês, eu estou vazando fora enquanto é tempo. Essa culpa eu não vou carregar. Ou seja, ele tinha uma impressão, trabalhou na campanha achando que o presidente, que o Lula ia aceitar as suas ideias de economia para o mercado econômico, e agora ele viu que o Lula não é aquilo que ele pensava ser, não sei por que ele se enganou, que eu nunca me enganei. E agora ele, para preservar sua dignidade, está vazando fora. E a Helena Landau? Aqui, no dia 7/10, a reportagem, Helena Landau declara voto em Lula no segundo turno. Isso aqui foi logo depois do primeiro turno. Responsável pelo programa de governo de Simone Tebet, programa econômico, né? De Simone Tebet, a economista diz que é preciso impor um freio a Bolsonaro. Ela queria frear o Bolsonaro. Por isso que ela votou no Lula, é o que ela está dizendo aqui, o que a reportagem está dizendo, o que ela disse, né? Helena Landau declara voto em Lula. Brasil não pode ser um pária no mundo. A gente fica pensando o que tem na cabeça desse povo, né? O Bolsonaro que pegou um Brasil moralmente destruído, economicamente destruído, estava levantando o Brasil, superávit bombando, o Brasil despontando, vencendo em todos os pontos, suportou várias crises com dignidade. E aí a mulher fala que o Brasil não pode ser um pária no mundo. Lula que é bom, né? Abre as portas da sua casa pro ladrão para você ver o que acontece. Meu voto é contra a reeleição de Bolsonaro. Após ver o Congresso Nacional que foi eleito no domingo, é preciso dar um freio em Bolsonaro. É um Congresso conservador e de direita, afirma a economista. Graças a Deus que é um Congresso conservador e de direita, pelo menos isso nos resta. Agora sim, esse Congresso tem que frear o Lula. Aqui já é a matéria de agora, dia 10/11. Discurso de Lula desmoraliza a transição e a ideia de coalizão, diz Helena Landau. Ou seja, ela pensava que o Lula ia aceitar todo mundo junto ali, que a esquerda ia trabalhar em comum acordo com os aliados, com o pessoal de cá, pessoal de lá, vamos fazer uma frente ampla para governar o país. É a esquerda, gente. É a esquerda, senhor economista. A esquerda tem um plano próprio e é antigo. É só olhar os países vizinhos. Não vão aceitar interferência de ninguém, não. Em um discurso do PT pelo PT, ela dizendo isso aqui, a revista Valor Econômico falando que ela disse. É um discurso de PT pelo PT, que ignora os apoios recebidos, afirmou o economista que elaborou o programa da ex-candidata à presidência Simone Tebet, MDB. Bem-vindo à realidade. Caiu a ficha? Irresponsabilidade fiscal que Lula propôs hoje, quem paga é o pobre, diz economista. Ainda ela, né? A economista aqui no caso é ela. Em entrevista à CNN, Helena Landau avaliou que o mercado reagiu mal a discurso do presidente eleito por ter expectativa de um Lula pragmático. Ou seja, o mercado, segundo ela, né, o mercado esperava um Lula pragmático, um Lula sério, um Lula que ia atentar para as regras, para as normas estabelecidas, ia respeitar o teto de gasto. Não sei de onde que ela tirou essa ideia, gente. Francamente, eu não entendo como esse povo se engana tão fácil.
ou querem, né, ser enganados. Landau disse ainda que o mercado foi pego de surpresa, pois esperavam um Lula pragmático. As pessoas tinham um pouco de esperança de ter um Lula de 2003, um Lula pragmático, entendendo a importância da questão fiscal para se atingir a responsabilidade social. O que vimos, o que foi que elas viram? Quem é o Lula de fato? Para você que está aí enganado com Lula, o que foi que ela viu? O que vimos foi um discurso populista, um discurso que traz o monopólio da virtude para a esquerda. É isso, afirmou a economista. Realmente é isso que a esquerda é. E o Lula é um representante autêntico da esquerda. Só para a gente se divertir um pouco, o dono da Natura diz que votou em Lula. A data aqui é no dia 5/11, dia 5 de novembro. Ele espera que Lula não governe para o PT e os interesses do partido. Agora aqui já no dia 9/11, 5 para 9, 4 diazinhos aí, 4 diazinhos, Natura converte lucro e tem prejuízo de 560 milhões no terceiro trimestre. Olha a recompensa. Natura reverte lucro e tem prejuízo de 560 milhões no terceiro trimestre. 560 milhões. Sei nem o que é isso. A holding de cosmético e beleza reverteu lucros de 273 milhões anotado no mesmo período do ano passado. Ou seja, nesse mesmo período do ano passado ela teve lucro de 273 milhões. Agora, com a sombra do Lula chegando, ela teve um rombo, um prejuízo de 563 milhões. Faz o L. Quem acompanha viu a equipe de governo do Lula, na primeira entrevista lá, depois que eles reuniram a equipe de transição, que foram ver as contas, segundo eles, disseram que o Brasil não tem dinheiro para nada, que Bolsonaro entregou um Brasil falido, que não tem dinheiro para atender os programas sociais. Esse povo mente com uma cara tão limpa, eles nem ficam vermelhos para mentir. Mente assim com naturalidade. Como que a gente sabe disso? Uma pesquisa rápida no Google, olha aqui, ó. CNN, 27 de outubro de 22, o governo central registra superávit de 10,9 bilhões. G1, conta do governo tem superávit de 10,9 bilhões. O G1, contas do governo registram superávit de 19,3 bilhões. Folha UOL, contas públicas têm superávit em 11 bilhões em setembro. E assim segue. Então, é muito fácil descobrir uma mentira. Dizer que o Brasil não tem dinheiro seria um subterfúgio para justificar aí o rombo do teto de gastos. E não se dando por satisfeitos, olha o que Lula disse. Do mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. O senhor está indo para São... O mercado não ficou nervoso com o Bolsonaro. Por que será? Será porque ele é um governo pragmático, um governo que respeita a economia, um governo que respeita o mercado, um governo que incentiva as empresas? Será que é porque ele é um governo técnico? Será que é porque ele nomeou ministros técnicos? Será que é porque ele tem Paulo Guedes na Fazenda? Será que é porque ele não ocultou a sua equipe de ministros? Será que é porque ele não é ladrão? Será que é porque ele não é um ex-presidiário? Ou talvez seria porque ele não está cercado de pessoas de conduta duvidosa? Muitos ex-presidiários que estão de volta à cena do crime, inclusive o seu chefe.
Ou seria porque o seu ministro da Economia é formado em economia liberal, diferente de alguém que diz que estudou 2 meses de economia para passar em uma prova? Como bem disse Fernando Haddad, seu pretenso ministro da Economia. Sabe o que é isso? Isso chama-se credibilidade, Munha. Credibilidade. Coisas que os ladrões não têm e dificilmente terão.